Bom dia a todos vocês. Eu sou Gleison de Paula Souza, secretário do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida. A todos vocês que participam e celebram este 15º Simpósio Nacional das Famílias, na cidade de Aparecida, envio minha cordial saudação em nome do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, aqui no Vaticano. Estou muito feliz em saudá-los, contemplando a beleza do nosso Brasil que vocês trazem aqui, de norte a sul, de leste a oeste, cada um com a própria cultura, mas todos unidos como um só povo de Deus que confia no amor materno de Nossa Senhora Aparecida. Agradeço por todo o trabalho que vocês vêm realizando com a ação evangelizadora da Igreja no Brasil, em comunhão com o Papa Leão XIV, para renovar nossa condição de peregrinos da esperança a serviço das famílias e caminhando com elas neste tempo providencial que nos é oferecido pelo ano jubilar. Sou especialmente grato à Comissão Episcopal para a Vida e a Família da CNBB por esta importante iniciativa que o Dicastério vê com gratidão e apreço. Saúdo com afeto os representantes e membros dos diversos movimentos eclesiais e serviços que trabalham com as famílias e que estão presentes neste encontro. Com atenção, desejo oferecer-lhes algumas palavras de encorajamento e esperança nesta nova fase eclesial que, em continuidade com o processo missionário iniciado pelo Papa Francisco, o Papa Leão XIV está levando adiante. Lembremos-nos de que, diante de qualquer dificuldade pastoral que enfrentamos na comunidade eclesial, o Espírito Santo age silenciosamente nos processos da história. Sempre, em qualquer situação, a fé nos convida a ver uma oportunidade para o anúncio do Evangelho, como dizia Papa Francisco em sua exortação apostólica para as famílias Amoris Laetitia. As realidades que nos preocupam são desafios. Liberemos as energias da esperança e podemos traduzi-las em ações que transformem a realidade. A pastoral familiar no Brasil vive um tempo de extraordinário empenho missionário, mas os desafios são imensos. No entanto, como o centro de todo anúncio, em qualquer circunstância, é sempre a pessoa de Cristo, podemos recomeçar a partir daquela pergunta do Evangelho de Mateus que o Papa Leão XIV nos recordou recentemente, referindo-se à missão evangelizadora da Igreja. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Tentemos, como comunidade eclesial, fazer essa pergunta juntos. O que dizem as nossas famílias sobre Cristo? Quem é Cristo para elas? Ele está presente no seu cotidiano? Ele é o fundamento de suas escolhas e decisões diárias? Talvez pode-se pensar nele apenas como um personagem curioso que pode causar admiração com seu modo incomum de falar e agir? Ou apenas um homem corajoso, mas só um homem, que não está no coração das famílias? Hoje, muitos, inclusive batizados, o veem apenas como um tipo de líder carismático ou um super-homem e assim acabam vivendo um ateísmo prático. Fiquei profundamente tocado pelas palavras do Papa Leão XIV ao Colégio Cardinalício. Mesmo hoje, não são poucos os contextos em que a fé cristã é considerada algo absurdo para as pessoas fracas e pouco inteligentes. Contextos em que se preferem outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder, o prazer. Trata-se de ambientes onde não é fácil testemunhar e anunciar o Evangelho e onde quem crê é zombado, combatido, desprezado ou, na melhor das hipóteses, tolerado e compadecido. E, no entanto, é justamente por isso que são lugares onde a missão se torna urgente, porque a falta de fé, muitas vezes, traz consigo dramas à perda do sentido da vida, o esquecimento da misericórdia,
a violação da dignidade da pessoa em suas formas mais dramáticas, a crise da família e tantas outras feridas das quais a nossa sociedade sofre. Este é o mundo que nos foi confiado, no qual somos chamados a testemunhar a fé alegre em Cristo. E isso vale, antes de tudo, para cada um de nós, pois, como missionários engajados na pastoral familiar, lembremos-nos de que para anunciar Cristo é preciso primeiro encontrá-lo pessoalmente. Esta é a verdadeira conversão missionária de que nos falou o Papa Francisco na Evangelii Gaudium. O encontro com Cristo é necessário para cada um de nós, para que, como comunidade eclesial, possamos nos doar plenamente para que ninguém perca a oportunidade de conhecê-lo e amá-lo. Isso é essencial para sermos críveis, porque assim as famílias não crerão em nós, mas encontrarão Ele e o colocarão no centro de suas vidas familiares. Para fazer isso e para conseguirmos nos aproximar das famílias que hoje muitas vezes estão distantes da igreja e, ouso dizer, facilmente distraídas, desinteressadas pelo anúncio cristão, recorramos com confiança ao estilo sinodal, que, como se lê no documento final do Sínodo de 2024, é um caminho de renovação espiritual e de reforma estrutural para tornar a igreja mais participativa e missionária, ou seja, mais capaz de caminhar com cada homem e cada mulher, irradiando a luz de Jesus Cristo. Essa forma de caminhar juntos age, antes de tudo, dentro das próprias famílias, que em suas relações podem ser capazes de se amar, acolher-se e perdoar, manifestando aquela comunhão que pode se reproduzir dentro da igreja. De fato, além de uma reforma das estruturas e dos processos eclesiais que a sinodalidade ativa, é a família quem manifesta primeiro o modus vivendi et operandi da igreja, que se expressa na comunhão, substância profunda do mistério eclesial. Essa dimensão que as famílias de hoje precisam descobrir é o que as torna um sujeito eclesial. Apesar das dificuldades que as famílias enfrentam hoje, não esqueçamos que a família possui uma identidade eclesial própria, que a chama à corresponsabilidade no anúncio do Evangelho. Como tivemos oportunidade de apresentar ao Sínodo enquanto dicastério, a família como sujeito faz parte do corpo de Cristo com uma vocação e missão própria, que deriva não apenas do batismo de seus membros, mas também do matrimônio, que transforma a vocação pessoal dos cônjuges e fundamenta sua missão não só dentro da família, mas de forma mais ampla na grande eclésia. Por isso, no caminho sinodal de aplicação das conclusões do Sínodo que o Papa Francisco nos chamou a realizar, a Igreja deve aprender a escutar as famílias, suas necessidades, descobrir seus recursos e sua força, e acompanhá-las para que se tornem aquilo que são, conscientes de que são sujeitos eclesiais, chamados à comunhão, à participação e a uma missão específica na Igreja. Todos nós fomos batizados num só Espírito para formarmos um só corpo. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros, cada um segundo a sua parte, como nos dizia São Paulo na carta aos Coríntios. A corresponsabilidade na missão comum chama, portanto, também as famílias a cooperarem na construção do tecido eclesial. Demos a elas espaço, escuta, para que possam participar do caminho sinodal, mostrando o rosto familiar da Igreja. A Igreja é uma família entre as famílias, como dizia Fratelli Tutti. Como nos lembrava o Concílio Vaticano II, os esposos são como consagrados e, mediante uma graça própria, edificam o corpo de Cristo e constituem uma igreja doméstica. De tal forma que a Igreja, para compreender plenamente o seu mistério, olha para a família cristã, que o manifesta de forma genuína. A família está na interseção entre a Igreja e o mundo,
com a tarefa de familiarizar a humanidade, de tornar doméstico o mundo, com a força do amor. Mas como a Igreja pode ajudar as famílias a tomarem consciência de que são fermento na transformação da sociedade? Para responder essa pergunta, gostaria de destacar brevemente 2 pontos. O primeiro ponto: a comunhão na Igreja encontra uma expressão eloquente na unidade da família. Por isso, quero convidá-los a trabalhar com determinação o tema da estabilidade familiar. É fundamental que, em meio a tantas relações em crises, separações, divórcios, uniões de fato, exista um acompanhamento pastoral que fortaleça a união entre homem e mulher, especialmente no momento da fundação de uma família. Papa Leão XIV, em continuidade com o ensinamento do Papa Francisco, sublinhou a importância de investir na família fundada sobre a união estável entre homem e mulher, sociedade pequena mas verdadeira, anterior a qualquer sociedade civil. A estabilidade da relação entre homem e mulher gera confiança nos filhos e faz da família um lugar de geração da esperança. É nele que, em condições favoráveis, as crianças podem aprender o diálogo, o respeito, a busca do bem e o perdão. Sabemos que famílias perfeitas não existem e que há diversas situações problemáticas entre seus membros que frequentemente ameaçam e destroem a paz. Como afirmou o Papa Francisco no número 291 da Amoris Laetitia, a Igreja se dirige com amor àqueles que participam de sua vida de modo incompleto, reconhecendo que a graça de Deus também atua em suas vidas, dando-lhes coragem para fazer o bem, para cuidarem uns dos outros com amor e para servirem à comunidade onde vivem e trabalham. Por isso, não podemos, como comunidade de fé, esquecer aquelas famílias que, por diferentes motivos, faliram e vivem de forma imperfeita sua participação na vida da Igreja. Precisamos escutá-las e acompanhá-las. As crises fazem parte da história e do caminho das famílias. Nesse sentido, é necessário um trabalho pastoral decidido sobre experiência do perdão, que pode curar as relações feridas entre seus membros, como nos lembra o Papa Francisco. Cada pessoa tem valor porque é diferente das outras, cada pessoa é única. Mas as diferenças também podem provocar conflitos e feridas dolorosas. E o melhor remédio para curar a dor de uma família ferida é o perdão. Perdoar significa dar outra chance. Deus faz isso conosco o tempo todo. A paciência de Deus é infinita. Ele nos perdoa, nos levanta, nos permite recomeçar. O perdão sempre renova a família. Permite olhar para a frente com esperança, liberta da tristeza e do rancor. Vamos juntos imaginar, portanto, um caminho pedagógico pastoral sobre o perdão. E o nosso dicastério está pronto e à disposição para ajudar nessa reflexão. Papa Francisco falava a esse respeito sobre a pastoral do vínculo e nos recomendou muitas vezes a não nos cansarmos do empenho pastoral para ajudar os casais a cuidarem de sua relação. Hoje, a prioridade é de ajudar noivos e casais que já contraíram o matrimônio com orientações práticas, para que possam crescer e amadurecer no amor e enfrentar juntos as provas da vida. Acompanhá-los para que adquiram discernimento diante dos desafios do dia a dia. Ainda em seu discurso ao corpo diplomático, o Papa Leão XIV também recordou: ninguém pode se eximir de promover contextos em que a dignidade de cada pessoa seja protegida, especialmente das mais frágeis e indefesas, do nascituro ao idoso, do doente ao desempregado, seja ele cidadão ou imigrante.
Por isso, o nosso dicastério está acompanhando nas últimas semanas as conferências episcopais num caminho pastoral para desenvolver, com o nosso apoio, uma verdadeira pastoral da vida humana. Transmitir o valor da imensa dignidade da vida de cada pessoa é hoje uma missão educativa urgente para a Igreja e para as famílias. Ao observarmos as feridas que atingem as nossas gerações, suicídios, dependências, bullying, pobreza, desemprego, imigração, violência, percebemos que muitas vezes, por trás dessas tragédias, está a falta de consciência de que a vida humana é bela e é sempre um bem. A família é o primeiro ambiente onde os jovens deveriam ser educados para o valor da vida humana. É tempo de formar agentes pastorais, educadores, pais, crianças e jovens para o respeito à unicidade da pessoa humana. Isso acontece, por exemplo, quando a família ensina aos filhos a servir pessoas frágeis, a doar seu tempo a quem precisa. Os jovens precisam se sentir úteis para descobrir o sentido da própria vida e vocação. Em paralelo, a pastoral juvenil e vocacional também podem investir na formação sobre o valor da vida humana. Como podemos, então, na prática pastoral, caminhar juntos com as famílias? Deixo, a esse respeito, algumas propostas simples, com a esperança de que possam ajudá-los. A primeira é continuar cultivando processos de discernimento com agentes de pastoral e com as famílias, para viver o método sinodal da conversa no Espírito. O importante é tentar compreender como o Espírito chama as famílias hoje, e não apenas os indivíduos, a serem veículos de fraternidade na Igreja sinodal. Número 2. Viver um caminho eclesial participativo e inclusivo, oferecendo aos esposos e às famílias a oportunidade de se expressarem e serem ouvidos. Terceiro, reconhecer e valorizar na ação pastoral a riqueza e a variedade dos dons específicos às famílias, para o bem da comunidade eclesial e da sociedade onde somos enviados em missão. Quarto, criar ambientes participativos para as famílias, para que possam estar presentes e exercer sua responsabilidade eclesial, superando o costume de dizer sempre foi assim e adquirindo um novo olhar sobre a família, percorrendo novos caminhos pastorais, usando a criatividade pastoral. Formar as famílias para a comunhão, tanto interna quanto externamente, é o quinto ponto, buscando colocar em diálogo os ensinamentos de Amoris Laetitia e da Fratelli Tutti. O sexto ponto seria envolver as escolas católicas para que possam viver o estilo sinodal, comunhão, participação, missão, junto às famílias distantes da Igreja. Como sétimo ponto, penso que seria bom promover uma pastoral que saiba acompanhar, acolher e apoiar famílias em crise. Casais que não trilharam o caminho do sacramento do matrimônio, casais em nova união, para ajudá-los a se aproximar cada vez mais da pessoa de Cristo. No oitavo ponto, seria mostrar e formar sobre a importância da família na proteção da casa comum e na promoção da ecologia integral. Portanto, queridas famílias do Brasil, recordemos as palavras do Papa Leão XIV, quando, falando da missão do Bispo de Roma, afirmava que ele é chamado a ser um pastor capaz de guardar o rico patrimônio da fé cristã e, ao mesmo tempo, de lançar o olhar para longe, para ir ao encontro das perguntas, inquietações e desafios de hoje. Também nós podemos aprender com a missão de Pedro e, guardando a fé cristã, lançar nosso olhar para longe, para todas as famílias que Deus nos confia em nossa vida
em nossa ação pastoral e ir ao encontro das inquietações das famílias de hoje. Este será o delicado serviço que poderemos oferecer às famílias e à igreja. Sem nos fecharmos em nosso pequeno grupo, sem nos sentirmos superiores ao mundo, somos chamados a oferecer a todos o amor de Deus, o amor que Cristo nos dá no Evangelho da família. Que Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, nos acompanhe e acompanhe nossas famílias a viverem essa chama missionária, chama de esperança. Muito obrigado a todos vocês pela atenção, bom trabalho e bom simpósio. Um forte abraço.